Vamos neste vídeo continuar a falar sobre alguns pormenores que nos podem escapar quando estamos a utilizar os controles nos nossos formulários. Neste vídeo vou aproveitar para falar um pouco aqui sobre a organização dos nossos formulários e a forma como nós podemos arrastar e desenhar os nossos controles. Isto porque há aqui às vezes algumas confusões entre duas propriedades que os nossos controles têm. E eu vou explicar quais são. Neste caso eu vou colocar aqui um botão, vou até alargá-lo um bocadinho, ok? E se nós repararmos aqui no botão, estando ele selecionado, à semelhança do que acontece com a esmagadora maioria dos controles que vamos usando, eles têm duas propriedades. Uma chamada Locked e a outra chamada Enabled. Olha, o Locked e o Enabled significariam, numa perspectiva muito inicial, o seguinte. Bem, Enabled significa ativo ou inativo e o Locked significa fechado ou aberto. Isto é, estar preso ou não preso. Ora, o que vai de diferente entre estas duas propriedades é o seguinte. O Enabled tem uma função mais de runtime. Isto é, se o meu botão estiver enabled igual a false, o que vai acontecer é que quando eu executar o meu código, ok, ele diz aqui que há erros, vamos verificar o porquê, vamos aqui fazer um start, vamos clicar aqui em no, e ele diz que há aqui um label 1 que está aqui referenciado e que não existe. Ok, vamos retirar daqui, ainda vem do exemplo anterior, vamos então executar. E reparem então o que é que acontece. O botão 1 está enabled igual a false, isto é, não está acessível. Ora, enabled igual a true significa que estará acessível. Neste caso concreto, o locked não tem o mesmo efeito do enabled. O locked vai nos permitir fazer o quê? Reparem, eu vou copiar e vou colar várias vezes o meu botão. Vamos colocá-lo aqui, até porque vamos utilizar estes mecanismos aqui para fazer uma pequena experiência de arranjo do nosso formulário. Se eu selecionar aqui o botão 2 e vier aqui ao locked e colocar igual a true, o que vai acontecer é que vai aparecer ali um pequeno ícone no topo do meu controle. Ora, o que é que isto vai permitir? Se eu agora tentar selecionar todos os controles, ele vai selecioná-los todos, mas quando eu for a arrastar, reparem o que é que acontece. Aquele não é arrastado porque está bloqueado. Okay? Então, significa isto que quando eu quero organizar o ambiente da minha aplicação, posso utilizar este mecanismo para bloquear a movimentação dos meus controles. Obviamente que eu posso desbloquear alterando novamente aqui o locked para igual a true e neste caso quando eu seleciono todos os meus controles eu vou poder alterá-los. Chamo particularmente a atenção para o seguinte. Quando eu seleciono locked igual a true, eu não vou conseguir selecionar o objeto para o arrastar. Eu posso selecioná-lo, obviamente, para alterar as suas propriedades, e neste caso concreto, qualquer uma delas. Posso, inclusive, alterar o seu tamanho, neste caso 150, reparem, consegui alterar, mas não tenho aqui os handles que me permitem fazer essa alteração. Obviamente, se eu quisesse agora recolocar aqui no location, que é a localização, que é uma estrutura do tipo point, que tem coordenadas x e y, eu posso simplesmente colocar aqui 20, ponto e vírgula 20, e o botão vai lá para o topo. Se eu pressionar a tecla Delete, e chamo a atenção para isso, eu vou conseguir apagar o meu controle. Eu vou pressionar Delete e ele vai desaparecer, ok? Portanto, este bloqueio que é feito apenas para os movimentos de arrasto do meu controle. Não é para a eventualidade de eu acidentalmente pressionar a tecla Delete. Quando eu pressionar Delete, o controle que estiver bloqueado vai também desaparecer. Um outro aspecto relacionado com o desenho dos nossos formulários tem a ver com o alinhamento dos nossos controles. Ora, nós já vimos que o Visual Studio nos permite alinhar assim os controles de uma forma muito interessante e reparem como rapidamente eu consigo alinhar todos os meus botões. No entanto, eu vou aqui aumentar o meu formulário e vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui tudo isto desorganizado e quero organizar isto de uma forma muito mais rápida. Então eu chamo a atenção para a existência desta barra de ferramentas que aqui está e que, de uma forma original, não contém todos estes botões que aqui estão apresentados. Eu, inclusive, adicionei aqui dois, neste caso o Tab Order, ou penso que ele já estaria aqui, não estaria,
mas eu já vou explicar como é que ele está, e adicionei, isso sim, propositadamente, este criar classe. Mas temos aqui, no fundo desta barra de ferramentas, ok? Nós temos a possibilidade, eu vou aqui até agarrar nesta barra de ferramentas e vou arrastá-la aqui para baixo, ok? Para isso, eu simplesmente coloquei o cursor ali no topo, vamos aqui tentar relocalizar. Como podem reparar, não é fácil verificar isso, mas existe aqui um pequeno rendilhado nesta ponte, onde aparece a possibilidade de termos este cursor de movimentação. Eu clico, arrasto e largo aqui a minha barra de ferramentas em baixo. O que acontece é que estes botões que aqui estão são exclusivamente utilizados para o posicionamento dos nossos controles. E quando eu seleciono um controle, algumas destas opções vão passar a estar ativas, outras não. Outras só estarão ativas quando eu seleciono mais do que um dos meus controles. E neste caso, reparem como rapidamente muitas opções ficaram ativas. Eu tenho aqui o criar classe, mas para a eventualidade de não aparecerem todas estas opções na vossa barra de ferramentas, o que vocês terão que fazer é simplesmente o seguinte. Vão aqui nesta ponta, tem este pequeno botão, vão clicar e depois vão à opção Add or Remove Buttons. E todas as opções que tiverem com o visto à frente significa que estão visíveis na barra de ferramentas. Aquelas que não tiverem o visto são aquelas que estão escondidas. Ora, se nós tirarmos aqui o Table Order e o Criar Classe, o Criar Classe não dá para tirar porque foi arrastado para lá através do Customize, o que vai acontecer então é que eu vou retirar os controles que eu quiser. E neste caso vamos ter uma barra de ferramentas muito mais pequena. Eu vou aqui colocar todos visíveis para vermos um bocadinho, não todos, mas para vermos o que cada um deles faz. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, imaginemos que nós queremos organizar os botões de uma forma alinhada e de uma forma alinhada da seguinte forma. Por exemplo, vamos colocar aqui assim. Queremos alinhá-los todos na vertical e queremos que eles fiquem espaçados de forma igual entre a altura do botão 4 e a altura do botão 5. Ora, se eu arrastar o botão 5 para aqui, reparem, será distribuir estes três botões aqui pelos espaços, mas que fiquem com espaçamento igual. Eu vou propositadamente colocar o botão 5 deste lado. Vamos primeiro alinhá-los. Eu vou selecioná-los todos, ok? E depois vamos ter a possibilidade aqui de os alinhar. Alinhar às esquerdas, alinhar aos centros, alinhar às direitas. Se eu colocar alinhar às direitas, ele vai alinhar pela direita, isto é, vai alinhar ali por aquele botão, ok? Vai alinhá-los desta forma. Se eu voltar atrás, Ctrl C, clicar ali daquela forma, ele vai alinhar também da mesma forma. Portanto, ele vai ter em consideração os botões todos e vai alinhá-los. Mas vamos imaginar uma outra circunstância que é termos botões com dimensões diferentes. E ainda assim nós queremos que eles depois fiquem com dimensões iguais. Vamos então fazer o seguinte. Vamos agora selecionar todos os botões. Vamos alinhá-los a um dos lados. Okay? Todos alinhados a um dos lados. Vamos dizer que queremos que todos eles tenham a mesma largura. E cá está, Make Same Width. Fazer todos da mesma largura. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos clicar aqui e ele vai fazê-los todos da mesma largura. Depois, vamos querer distribuí-los entre o botão 4 e o botão 5. Todos eles com o mesmo espaçamento. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui o Increase Vertical Spacing, isto é, aumentar o espaço vertical. Temos aqui o Decrease Vertical Spacing e temos aqui o Remove Vertical Spacing. Ora, tudo isto é muito estranho, como é que nós iremos organizar aqui por espaços, está bem? Temos as teclas azuis, que ele diz centrar horizontal, e aqui temos o Make Vertical Spacing Equal. Fazer o espaço vertical igual. Se eu clicar aqui, agora reparem o que é que acontece, ele automaticamente foi distribuir os botões todos por aquela dimensão. Reparem, se eu colocar aqui os botões desta forma, mesmo que estejam encavalitados, nós temos aqui o primeiro de entrada, o último de referência, vamos selecioná-los todos, vamos clicar aqui e ele automaticamente vai recolocá-los no espaço vertical. Como eles estão desalinhados, eu vou clicar aqui deste lado e eles vão alinhar ali. Eu depois posso aqui movê-los. Posso também depois aproveitar para redimensioná-los desta forma e, por conseguinte, vamos ter aqui uma forma mais simples de os recolocar. Vamos imaginar que queremos aqui colocá-los todos dentro deste espacinho, ok? Então nós vamos ter que colocá-los aqui desta forma, para depois os poder selecionar, e reparem que eu estou propositadamente a colocar aqui num nível superior, porque se eu colocar aqui um nível inferior, o que vai acontecer é que o limite já fica estabelecido entre este controle e aquele. Então eu vou colocá-lo aqui um bocadinho dentro, para isso vou selecioná-los todos, vou alinhá-los todos, e depois vou colocar com o mesmo espaçamento, e reparem como eles, por acaso, ficaram ali muito agarradinhos uns aos outros. Um outro aspecto na organização dos nossos formulários e que pode fazer toda a diferença é, por exemplo, aquela circunstância em que nós queremos ter dois botões
um para avançar, outro para cancelar, ou um para dizer sim e outro para dizer não. Nós poderemos fazê-lo da seguinte forma. Vamos aqui colocar os botões lado a lado e vamos aqui selecioná-los todos e vamos, por exemplo, colocá-los aqui. Okay? E ficaríamos aqui com o botão cancelar e aqui com o botão fechar ou gravar, por exemplo. Mas vamos imaginar que nós queremos que estes botões fiquem no centro. Ora, se eu selecionar um botão e clicar aqui Center Horizontally, ele vai centrar de forma horizontal, isto é, com a mesma distância dali e dali. Mas depois, se eu quiser também organizar este, eu vou organizá-lo ali e depois vou ter aqui problemas. Porquê? Porque vou andar aqui à procura do centro e não tenho forma de encontrar o centro. Ora, o que nós devemos fazer é simplesmente o seguinte. Vamos colocar aqui os botões deste lado. Temos os dois botões selecionados. Se nós clicarmos aqui centrar horizontalmente, eles vão centrar horizontalmente. Ora, é óbvio que se eu agora arrastar aqui ligeiramente para baixo, eu já vou estar a circulá-los ou a deslocá-los aqui na horizontal. Então eu vou colocá-los aqui ao fundo e depois, para me certificar que eles estão no meio, vou clicar aqui e eles vão se organizar de forma central. Chamou ainda a atenção também para um aspecto que aparece em muitos controles, que é a forma como o texto é alinhado. Eu aqui no botão, nós vamos alargar este botão um bocadinho e vamos aqui descobrir no fundo o Text Align. E o Text Align tem aqui esta estrutura que também pode às vezes gerar alguma confusão, mas é muito simples de perceber. É as zonas a partir das quais vai ser tido em conta o alinhamento do texto. Ora, temos aqui o Top Left e reparem, o botão vai ficar com o texto lá no topo. Temos aqui o Center Top, ou Top Center, Top Right, se quisermos no centro, que é o valor de origem dos botões, se quisermos no fundo desta forma. Vamos encontrar exatamente a mesma propriedade quando estamos a falar de labels, labels que neste caso terão que ser labels, aqui no Text Align, se eu alterar agora, não vou ter qualquer diferença. Porquê? Porque este label está como um auto size igual a true. Se eu fizer aqui duplo clique passa para false e aí sim vou ter a ocasião de ver de que forma é que ele se vai organizar. Neste caso posso centrar ao fundo, posso centrar para cima e reparem que se eu centrar ao fundo, se eu aumentar o texto do meu label, ele vai automaticamente sempre recentrar-se ali a partir do fundo para cima. Okay? Vamos criar aqui uma combinação também com o auto-elipsis. E aqui o que nós vamos ver é o seguinte. Eu vou aqui colocar mais texto, que eu sei que já não cabe dentro do label, e reparem o que é que vai acontecer. O auto-elipsis, independentemente do facto de eu ter aqui escolhido no topo, na esquerda, no fundo, etc., vai sempre aparecer no canto inferior direito do meu controle.